O caso foi inédito em Uberlândia. A justiça, por meio de uma liminar, autorizou o bloqueio da puberdade de uma adolescente transexual de 12 anos. O objetivo é garantir o acompanhamento de transição para o sexo feminino fisicamente, já que essa adolescente tem o sexo genético masculino. Como que a gente vai agir? A gente vai bloquear a evolução da puberdade dessa criança. A gente bloqueia até os 16 anos de idade. Então, jamais a gente vai utilizar hormônios para fazer a transição do gênero dela nesse momento. A gente somente vai paralisar o processo do corpinho dela para que no momento que a gente consiga ter mais maturidade, a equipe tá mais certa do diagnóstico. Aos 16 anos, a gente toma a decisão de fazer a troca de gênero do ponto de vista hormonal. A decisão judicial partiu de uma ação do Ministério Público Estadual por meio do promotor da Vara de Infância e Adolescência, Jadir Cirqueira. Ainda que o pai da jovem não tenha aceito o tratamento, tanto a promotoria quanto o juiz Lourenço Migliorini levaram em consideração a urgência do caso e o fato dos procedimentos de bloqueio serem reversíveis. As características puberais que ela possa vir a desenvolver do sexo genético dela vão atrapalhar lá no futuro dela fazer a transformação para o gênero feminino, né? Então a vida dela, a passibilidade dela, a oportunidade dela se passar como qualquer um de nós vai ser muito mais fácil para ela, vai ser muito mais tranquila. A estética dela vai ser muito mais verdadeira do que se a gente deixar ela passar pela puberdade, adquirir características masculinas para somente depois fazer essa transformação. Por isso a urgência do tratamento agora, nesse momento. 7 profissionais da saúde acompanham o caso. A equipe que acompanha a adolescente faz os atendimentos aqui no ambulatório Amélio Marques, que faz parte da Universidade Federal de Uberlândia. Essa equipe específica para o atendimento de travestis e transexuais existe em Uberlândia há cerca de 10 anos. No entanto, há apenas um ano, o Ministério da Saúde reconheceu esse tipo de atendimento e credenciou o ambulatório. Esse ambulatório faz parte de um grupo muito pequeno. Não é à toa que pessoas não só de Minas, mas também de outros estados procuram a unidade. A jovem procurou por conta própria todo o aparato de saúde e também o jurídico. Ninguém pergunta para cada um de nós quando nós decidimos sermos homens ou mulheres. Isso é uma coisa que está muito clara para cada um de nós e é isso que acontece com as crianças também. Desde muito cedo elas sabem quem são e elas reivindicam também essa possibilidade. Depois de ter se assumido homossexual durante a adolescência, Max, que é um homem transexual, viu que ainda não tinha encontrado sua identidade sexual. Há 4 anos, ele procurou então o centro de referência para acompanhar seu caso. Hoje, com a identidade masculina formada, diz que foi fundamental o atendimento da equipe do ambulatório, mas também da família, uma consciência que nem sempre é comum. É uma oportunidade que a maioria de nós não teve. Eu gostaria de ter começado o meu tratamento e ter descoberto tudo isso aos meus 12. Descobri aos 22, com uma década aí de atraso. Já sou muito feliz por ter descoberto. Então eu acho que essa adolescente em específico, ela tem uma oportunidade única nas mãos e é muito importante para ela. A vida dela vai melhorar e muito, na fase adulta principalmente. Uma consciência que não é comum. Além de enfrentar a sociedade, essa guerra que a gente tem que enfrentar a família, enfrentar o preconceito que é muito enraizado, muito forte e destruidor, a gente tem que enfrentar a si próprio também. Não é tão simples assim, mas é possível. Olha, interessante também é o caso da Tiesa. Ela é youtuber há pouco mais de 1 ano e trata sobre o assunto naturalmente, falando com todos os seguidores dela, são quase 100 mil seguidores. Tiesa, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. A sua história lembra um pouco desse caso aqui de Uberlândia, porque você começou o tratamento mais pra frente. Você não teve que fazer o bloqueio da puberdade, né? Queria que você me contasse um pouco da sua história. Então, eu comecei a minha transição lá para os 19, 20 anos,
Só que o meu caso é muito parecido com o dessa menina, porque ela conseguiu bloquear a puberdade para que ela não desenvolvesse as características secundárias masculinas. Só que como eu tive um problema na hipófise, tipo, normalmente a hipófise ela é uma glândula que é responsável pelos hormônios, eu não tive produção de hormônios, então assim, eu não passei pela puberdade naturalmente. O que ela vai fazer assim, né, com bloqueadores, eu passei naturalmente. Agora me conta uma coisa, você começou a fazer toda essa transição com 20 anos. Hoje você está com que idade e como é que... Hoje eu tô com 27. Certo. E como é que tá hoje? O que você fez a partir daí? Não, hoje eu tô completa. Tipo, hoje eu me sinto totalmente mulher, independente de qualquer coisa. Como que foi a conversa que você teve com a sua família para fazer essa transição? Engraçado é que eu não tive essa conversa, foi naturalmente, as coisas foram acontecendo naturalmente, eles foram percebendo isso naturalmente, sabe? Tiessa, o assunto não era tratado com muita naturalidade até bem pouco tempo atrás, eu imagino que até hoje existe algum tipo de problema. Como é que você vê toda essa repercussão que vem acontecendo de casos, de informação sendo repassado, o pessoal tendo acesso a esse tipo de informação? Eu acho que, assim, eu vou puxar um pouco pro meu lado, mas acho que foi muita força do YouTube, sabe? Porque as pessoas começaram a aparecer muito no YouTube. Primeiro veio a Mandy Candy, aí depois vinha eu, o Hugo Nassi, que começou a ser falado muito sobre transexualidade. Eu acho que, assim, é um assunto que tem que ser falado de forma natural, como qualquer outro assunto, sabe? A gente é humano. Eu tenho que gostar de mim como eu sou, independente de qualquer coisa, sabe? E é isso que eu passo para as pessoas no meu canal, tipo, aceite quem você é, independente de qualquer coisa.